Eu conheço uma trilha das montanhas que vai até o mar. Entre ondas encantadas seguimos no final. Boa tarde! Lá no fonte das águas mora ela que reside o fundo do mar. Que o tempo da claridade vai chegar. A deusa que canta com a sereia, dança com a baleia, brilha na lua cheia. A deusa, a alma dela sonha de a vida colorida, uma nova linda dia. Amadas! Peguem água, chá. Eu conheço. Bota esse aviãozinho aqui, chama pessoas e já a gente começa a nossa live sobre a deusa interior. Me aguardem! Atrás temor e confusão. Catinha, Cristina, Angelina, Lívia, Jess, sim, Julita aqui, Mônica, Amandinha, Bruna, Tati, que delícia! Que delícia! A sabedoria da professora tá ali. A jiboia que vem nos ensina a criar a própria vida de amor e alegria. A jiboia que guarda a sabedoria, ela abençoa a minha, o ser da magia. Eu conheço um rio antigo que sempre cantará. Fernandinha, saudade também, amor. Dentro de você. Flavinha, Ceci, você tava aqui ontem no círculo, amor. Branca, se chama Deusa Kurawaka, tá? Deusa Kurawaka. Vamos despertar nossa deusa aqui hoje, hein? Saudade! Tô na Inglaterra ainda. Então vamos lá. Bem-vindas, amadas! Na essência, número 11 começando, sobre essa coisa maravilhosa que é a deusa interior. Gente, eu tô aqui super nutrida. Eu não sei aqui, eu sei que a Cissa tava, não sei quem tava no círculo ontem, o luar, círculo da lua cheia. Gente, foi muito especial, foi muito forte. Muitos sonhos, muita profundidade. Recebi vários relatos de mulheres que tiveram, enfim, muitas curas, tanto físicas quanto emocionais, que
não estavam dormindo e começaram e dormiram muito bem essa noite, a noite inteira, que tiveram sonhos, que encontraram familiares que já faleceram. Enfim, foi assim, gente, um babado. Ai, eu tô muito nutrida, tá sendo, nossa, muito gostoso, foi muito especial pra mim ter, enfim, voltado a fazer círculo. Quem não sabe, tem círculo na lua nova, tem luar da lua nova, que vai ser um círculo de ativação da magia, dia 18 de setembro, às 6 da tarde, horário do Brasil. Vai lá no link na minha bio e se inscreve. Pra você que perdeu, Thay, que perdeu o círculo ontem, pra quem perdeu o círculo ontem, ou mesmo pra quem participou do círculo ontem, amor, vem pro círculo da lua nova, se inscreve lá no link na minha bio, porque a gente precisa ritualizar a vida. Catinha também tava lá, né, Catinha? Então, gente, eu vou falar sobre um tema hoje que é, assim, um grande amor na minha vida, que é essa história da deusa interior, né? Eu me lembro quando eu tava na faculdade, imagina, eu tinha, sei lá, 18 anos, e aí eu me lembro de uma aula de mitologia que eu fiz, e eu me lembro o primeiro texto de mitologia que eu li, que foi tão impactante na minha vida, que eu aprendi a amar as deusas e a energia do divino a partir dali, que foi um texto que eu li sobre o mito da Deméter e da Perséfone. Mais pra frente eu vou contar sobre esse mito, eu não sei quem conhece esse mito, mas foi um mito que me impactou muito, porque, enfim, me fez lembrar muito da minha relação com a minha mãe, enfim. E é para isso que a energia das deusas serve, né? O patriarcado, né, esse sistema em que a gente vive e as sociedades patriarcais criaram, foi um lugar onde o princípio do feminino, o arquétipo do feminino, ele chegou como algo a ser banido. Então, o que havia antes? Sociedades que tinham na deusa, na grande mãe, na energia feminina, uma base e que foram suprimidas pelas sociedades patriarcais e também pelo cristianismo. Então, a energia feminina, a imagem e semelhança das mulheres em relação a uma energia superior ficou banida. Então, se a gente para pensar naquela coisa do sinal da cruz, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Cadê a mãe? Cadê a mãe, gente? Onde é que tá a mãe? Conta pra mim. Não tá, né? E aí, se a gente tem um Deus todo-poderoso, né? E que muitas vezes, em muitas culturas, inclusive, é um Deus que nos deixa temerosas, né? Um Deus que castiga, um Deus que pune, que nos deixa culpadas, e a gente esquece que se existe uma energia masculina que cria o mundo, também existe uma energia feminina que cria o mundo, né? Se a gente para pra pensar que tem Deus e deusa, aí as coisas ganham uma nova maneira da gente ver o mundo, a espiritualidade e a nós mesmas. Luaninha, minha prima, tá aqui, meu amor. Beijo, amada. Que bom que você tá aqui. Outra deusa, só tem deusa aqui. Então, o fato da gente não ter essa imagem e semelhança em algo divino nos desconectou muito do quão sagradas nós somos, do quanto a gente precisa se ver e se honrar nesse lugar, né? Então, o que são as deusas, né? Depois eu vou falar sobre a deusa interior, mas eu acho que é importante trazer essa energia da deusa, né? Da grande mãe, que é uma grande energia feminina, que é criadora de tudo e que é a grande sustentadora do planeta. Acontece que a nossa mente, ela é tão... ela gosta de compartimentar tanto as coisas, ela não dá conta de tanta magnitude, né? E a gente aqui fazendo uma live numa lua cheia em peixes, ou seja, de magnitude oceânica, esse céu entende. A gente foram criadas as deusas. Foi criado
um estudo para trazer essa energia feminina a partir de diferentes arquétipos, né? Então, as deusas são, enfim, energias poderosas que nos trazem características que a gente encontra individualmente dentro de nós. Então, tem deusas que são mais acolhedoras e maternais, tem deusas que são mais guerreiras, tem deusas que são mais sábias, tem deusas que são jovens, tem deusas que são anciãs. E isso vai trazendo pra gente um lugar de pertencimento e de libertação da nossa psique feminina, do nosso psiquismo, do nosso emocional como mulheres. Quem estava ontem no Círculo da Lua Cheia, né, a gente fez uma grande purificação, uma grande limpeza, e num determinado momento o convite para o luar da Lua Nova, né, dia 18 de setembro, foi justamente a gente poder acessar um lugar de liberdade para a gente ser quem a gente é na nossa essência. Um lugar em que a gente pode se descondicionar daquilo que a gente criou como paradigma para a gente viver em sociedade como mulheres. Hoje eu estava fazendo um atendimento, deixa eu colocar aqui o celular mais perto. Hoje eu estava fazendo um atendimento e a minha cliente, a gente estava conversando sobre as dificuldades que ela tem de colocar limites e de, às vezes, colocar limites e depois se sentir culpada com esses limites que ela coloca. Enfim, ela tem uma linhagem de mulheres que se comportam muito como as boazinhas, sabe? Aquelas, assim, que colocar limites é errado, é ser alguém má. E aí ela conta a história da avó dela. E ela, na hora em que ela fala da avó dela, ela dá um sorriso e fala assim, minha avó é maravilhosa. E aí quando ela começa a contar a história da avó, ela fala que a avó, ela sempre teve personalidade forte, que a maneira como ela escolheu viver a maternidade foi completamente diferente do que se esperava na época, porque o marido dela era muito mais do que ficava em casa cuidando, e ela trabalhava e fazia um monte de coisas e não tinha papas na língua, e hoje faz sabonetes com ervas, enfim, aquela mulher medicina que às vezes fica ali dentro de casa ou mesmo apagada nessa sociedade nossa patriarcal, né? Então, foi muito importante. Ela ficou muito emocionada porque ela viu ali que tinha um referencial dentro da família dela de alguém que tinha uma maneira de lidar com o ser mulher dela muito mais livre do que aquilo que ela tinha aprendido com a mãe dela e visto em relação à mãe e às tias. Então, por que eu tô trazendo esse exemplo? Porque existem lembranças ao nosso redor de como viver uma vida mais livre, mais conectada com a nossa essência. E a nossa essência não é igual à essência de mais ninguém. Então a minha essência é diferente da de cada um de vocês, graças a deusa, né? Então eu anotei aqui algumas coisas e eu sinto que é importante compartilhar com vocês a partir desse lugar. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma contribuição, por favor, faça, tá? Eu sei que vocês estão aí receptivas, mas eu gosto muito também quando vocês interagem. Então, fiquem muito à vontade. Adoro que a gente esteja aqui numa troca viva. Então, as deusas, elas são uma fonte de liberdade e de compreensão que qualquer mulher pode acessar. Por isso que é tão especial a gente ter a conexão com as deusas e com a deusa, né? Com a deusa, a grande mãe. E também começar a acessar a nossa deusa interior. Por quê? Não importa o caminho da vida que você tenha escolhido. Você tem deusas à sua disposição que podem te inspirar. E não só te inspirar, mas que podem lembrar você que você pode estar mais viva na sua vida, que você pode estar mais realizada, que você pode se sentir mais você, que você pode colocar mais limites se você quiser, que você pode ser mais criativa, que você pode ser mais ousada, que você pode ser mais cuidadosa. Como você sentir que o teu caminho, para onde você cresce, para onde você expande, lá tem uma deusa para te amparar, tem sempre. E uma coisa que é curiosa, e eu não sei se já aconteceu com vocês, mas acontece comigo com muita frequência, e isso é muito comum quando a gente está no caminho do feminino, né? Que a gente passe períodos da nossa vida com algum tipo de deusa mais próximo, sabe? Então, por exemplo,
Eu fiz um post outro dia falando de como o arquétipo, né, da bruxa estava perto, estava próximo, eu estava me sentindo conectada com ele. E dentro desse arquétipo existem várias deusas. Assim como, de repente, uma mulher, por exemplo, que acabou de dar à luz, ela vai estar com o arquétipo da mãe muito mais próximo. E dentro desse arquétipo existem várias deusas. Existe Deméter, que foi justamente essa história, eu vou aproveitar e vou contar, né, já dei esse exemplo da mãe. Que é o seguinte, a história de Deméter e Perséfone, né? Uma mãe e uma filha. Deméter, deusa da agricultura, e um belo dia a filha dela, que se chama Perséfone, se chamava Coré, na verdade. E ela tava linda, catando frutinhas no bosque, e então a terra se abre. E ela é sugada e dragada. Eu amo as histórias da mitologia porque são sempre dramáticas e sempre lendas e coisas muito fantásticas que acontecem. Não imagina, visualiza você numa situação normal de você indo colher umas frutas e de repente o chão se abre e um ser lá do submundo, ou seja, do intraterreno praticamente, te rapta. Essa fofura dessa pessoa se chama Hades, né? Que é o deus do submundo, irmão de Zeus, que é o deus da terra e do céu, e irmão de Netuno, que é o deus do mar, né? Das águas. Então Hades, esse ser maravilhoso, rapta Coré e, enfim, faz lá um pacto com ela. Nesse meio tempo, Deméter, que é uma mãe muito zelosa, é um arquétipo muito forte de mãe. Quem tem uma mãe muito forte, eu tenho uma mãe muito amorosa e muito protetora. Ela tem uma Deméter muito forte. Quem se identifica com esse arquétipo sabe, ou que tem uma mãe ou uma avó assim. Ela muito protetora, ficou desesperada, cadê minha filha, cadê minha filha, cadê minha filha? Enfim, foi lá causar uma guerra, falou que ia secar tudo, falou, amor, não vai ter mais nada, ninguém vai comer mais nada aqui também, enquanto não me devolverem minha filha, não quero saber. E aí foi lá falar com Zeus, já é um absurdo isso, e aí, enfim, descobrem que ela tinha sido raptada por Hades, aí Zeus, né, irmão de Hades, fala, brother, tá foda. Deméter tá aí dando ruim, entendeu? Então vamos ter que fazer aí um esquema de alguma coisa tem que acontecer, que não vai dar pra você ficar com essa garota aí o tempo todo sozinho, não. Aí ele, bom, tudo bem. Então ele dá umas sementes de romã pra ela, que são simbolismos do casamento, e aí ela se torna Perséfone, a filha, né? Perséfone é a senhora do submundo. Então ela volta pro encontro da mãe. E a Deméter fica muito feliz e tudo floresce, a vegetação cresce, enfim. E aí o acordo, o pacto é de que 6 meses do ano ela fica com Hades. E aí esses 6 meses são o outono e o inverno, onde a terra arrefece, onde a vegetação se recolhe. E 6 meses do ano ela fica com a mãe Deméter. E aí diz-se que é primavera e verão. E é muito lindo esse mito, porque conta essa trajetória do momento da libertação da menina em relação à sua mãe e a transição dela, ela inclusive muda de nome, né? A transição dela para o lugar da mulher adulta, né? Em que ela se torna aí uma senhora, né? Não só porque é casada, mas porque ela precisou, porque no psiquismo, o que significa isso simbolicamente? É o momento em que ela mergulhou nas profundezas dela, ela mergulhou no inconsciente dela, né? Esse ser dragada pela terra, isso é um mergulho, é como se fosse um momento nosso em que a gente mergulha no nosso inconsciente, no nosso autoconhecimento. Então é muito importante que a gente possa ter essa base, né, assim, de lembrar desse mito, para que a gente possa perceber que existem processos de libertação que a gente precisa fazer em relação aos sistemas que nos construíram, inclusive sistemas familiares, para que a gente possa encontrar a nossa essência a partir desse mergulho na nossa escuridão. A live é sobre a deusa interior, Cíntia, tá? Então,
Ou seja, voltando à coisa dos arquétipos, né? Às vezes uma mulher está num momento, numa fase da vida dela muito conectada com a maternidade. Então, ela tá a Deméter está muito presente, Iemanjá está muito presente. Existem arquétipos que falam muito da mãe. Aí, talvez tenha um momento em que você, digamos, você é jovem, você está investigando muito a sua sexualidade, você está se sentindo com autoestima em dia, você acabou um relacionamento, ou você está investigando a sua sexualidade no seu relacionamento, você talvez esteja com arquétipos diferentes dessas anteriores que eu mencionei. Por exemplo, tá com a mulher mais amante, né? Então, pode ser que você esteja aí querendo se inspirar ou podendo se inspirar em Afrodite, por exemplo, Oxum, né? Que tem aí um lugar de sedução, que tem uma conexão sexual. Tem também, se você tá super no trabalho, você tá focada nos seus projetos, você tá uma mulher independente, você quer cada vez mais a sua autonomia, a sua liberdade para ser quem você tá de repente num ambiente super machista procurando essa desconstrução de dentro para fora, talvez você esteja lidando com muitos homens na sua vida, enfim, e aí você tá com um arquétipo aí parecido, talvez você esteja se aproximando da energia da deusa Atenas, que é uma deusa que nasceu da cabeça do pai e que fala muito da justiça, né, chamam ela de deusa da sabedoria, mas eu acredito que alguém que tenha muita coisa muito mental e racional, não é bem sabedoria isso, né? Isso, na verdade, é justiça e lógica, né? É estratégia, né? Ela é muito estratégica. Então, assim, os arquétipos das deusas validam as mulheres por aquilo que elas são e não por aquilo que a sociedade diz que elas deveriam ser. Eu vou repetir. Os arquétipos das deusas validam as mulheres por aquilo que elas são e não por aquilo que a sociedade diz que elas deveriam ser. Ou seja, é um processo de validar quem você é na sua essência sem que você precise se encolher para caber no que essa sociedade quer que você seja, ou como você deve agir, como você deve se portar, o que é esperado de uma mulher. O que é isso, gente? Eu estava outro dia conversando com a minha prima Luana Carvalho, maravilhosa, e a gente estava falando muito sobre isso, sobre, assim, o que se espera de ser mulher? Porque, assim, uma mulher não é igual a outra. Então, por que ficam querendo que as mulheres se comportem parecidas umas com as outras? Por que a sua maneira de lidar com a maternidade tem que ser igual à minha? Por que a minha maneira de, enfim, trabalhar tem que ser igual à sua? E é aí onde a gente se perde, entende? Porque a gente entra num modo de comparação que nos fere e nos frustra e nos angustia e nos limita. Porque justamente esse lugar em que a gente se compara. Então imagina, digamos, tenho algumas características, sou sensível, sou comunicativa, sou criativa. Imagina se eu começo a me comparar com uma mulher que é super metódica, mais introspectiva e mais racional. Imagina como eu vou me sentir se eu estiver nesse lugar. E é isso que a gente faz. E é por isso que a reconexão com a nossa deusa interior, ela é muito importante para que a gente possa deixar aflorar a verdadeira mulher que existe dentro da gente. Gente, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Eu tô falando aqui, mas assim, isso aqui dava, sei lá, sabe? Isso é assunto, assim, para investigar profundamente, sabe? Em curso, enfim. Então, fique aí, aguardem próximos passos, próximos caminhos do meu caldeirão. Então, assim, é muito profundo, porque a gente, se você para perceber, existe um imenso condicionamento do que as mulheres devem fazer e de como elas devem agir, do que elas devem pensar, de como elas devem sentir. Sabe aquela coisa de... Outro dia eu tava falando com uma cliente minha também, lembrei, que perdeu o pai recentemente e ela tava, enfim, meio anestesiada, abalada, e ela me disse, eu não sei direito o que sentir, eu não sei como eu devo me sentir nesse momento de luto. E eu disse pra ela, você tem que se sentir do jeito que você estiver se sentindo, não tem nenhum certo nem errado, você não tem que nada.
o mais importante é você se deixar sentir, é deixar escoar, deixar as suas emoções virem, é se libertar da tendência de achar que você tem que fazer uma coisa ou outra e de que uma coisa é errada, uma coisa é certa. Isso é algo, gente, que nos atormenta. É um condicionamento, a Luana está aqui dizendo, um condicionamento desde a infância. E é exatamente um condicionamento desde a infância. Se você para pra perceber, por exemplo, se você tem irmãos, eu tenho irmãos, né? 2 homens. Então, assim, eu percebo, por mais que minha mãe e meu pai tenham sido, assim, nossa, maravilhosos, super artistas, espirituais e tal, mas eu percebia em alguns momentos, por exemplo, namorada em casa, diferenças de comportamento. E eu, obviamente, né, assim, eu tenho um lado que pra mim me custou um tempo desagradar, e esse é um lado que eu investigo até hoje, porque volta e meia, se eu não estiver muito atenta, eu já consigo botar mais limites e dizer não, mas volta e meia tem um lugar que, sim, quando eu quero dizer não, então eu tô muito atenta, mas tinha uma parte minha rebelde que falava, não, eu não aceito isso, não aceito, se ele pode eu também posso, e se eu não posso ele também não pode. E isso já gerou vários conflitos e eu sinto que a gente precisa, essa minha cliente de hoje estava dizendo que a avó dela batia muito de frente com, sabe, com o sistema, assim, como, as coisas têm que ser desse jeito. Quem disse? Quem disse? Sabe? Se não tá bom pra você, se você não tá feliz, se você não tá satisfeita, se você não tá se sentindo viva, se você tá com dificuldade de dormir, se você tá tomando remédio porque a sua vida tá sem cor, e eu não tô falando, eu sei que a depressão é uma coisa muito séria, mas ela também é um sintoma dessa sociedade desconectada em que a gente vive. E que a gente tá buscando se reconectar, né? Então, assim, quem tá aqui, você que tá me assistindo, ou você que vai assistir esse vídeo depois, você já está no caminho, né, amada? Você não está aqui a passeio, senão você nem teria chegado nessa página, você estaria a passeio fazendo outras coisas em outras páginas, né? Então, a mulher que expressa sua essência e ela vai se livrando dos bloqueios e dos condicionamentos da vida, bloqueios de fadiga, de fragilidade, de confusão, de ansiedade, de tristeza, de fúria crônica, de estresse, ela tem um brilho diferente. Ela tem um brilho no olhar. E ela sente que ela se permite cantar, ela se permite dançar, ela se permite criar, ela se permite gozar, ela se permite intuir ou fazer qualquer coisa que traga encantamento para a vida dela. Porque ela tá conectada, ela sabe que a vida é uma grande magia e ela se sente cada vez mais em contato com essa deusa interior. Né? Então, eu tenho investigado muito sobre a capacidade de desejar, porque desejo não fala só de sexo, não fala só de sexualidade. Capacidade de desejar é muito importante, é o que rege o ser humano, é o que leva o ser humano a dar mais um passo, a buscar mais um sonho, a se aprimorar, a evoluir. Desejo é algo que pulsa. É algo que pulsa no nosso corpo como um todo, que vem e nos toma. E esse desejo, ele é também essa deusa interior falando com a gente, chamando a gente para sair dessas armadilhas em que a gente colocou, em que a gente se colocou e que nos colocaram e a gente ainda se sente indefesa para sair. Quando, na verdade, a gaiola tá aberta. A gente é que precisa se lembrar disso, né? Ontem no Luar, eu estava falando sobre isso foi uma investigação, algo que eu falei outro dia com meu namorado, o quanto a liberdade e felicidade estão totalmente atreladas, e eu estava refletindo sobre o quanto liberdade é um valor inegociável para mim, inegociável. Seja numa relação, seja no meu trabalho, seja na maneira como eu vivo, os horários que eu vivo, enfim. Se não há liberdade, e eu não tô falando liberdade caótica, sem estrutura, sem contorno, eu tô falando de liberdade com responsabilidade, né? Que aí eu sinto que é um bom equilíbrio entre as duas energias. Pra mim, não tem negócio. E o quanto, pra mim, liberdade tá atrelada à felicidade. Por quê? E aí comecei a refletir por quê. Veio essa frase e falei, bom, mas por quê? Porque quando a gente começa a se conhecer, e aí por isso que, gente, o autoconhecimento é uma benção, é uma pérola, você se conhecer mais é a maior
É o maior presente que você pode te dar. Não tem uma viagem que você possa fazer, enfim, uma roupa que você possa comprar, um apartamento que seja tão valioso quanto você se dar você de volta de presente. Nossa, foi bonito isso. Veio aqui no canal, achei maravilhoso. Quanto você se dar de presente. Então, quando você se conhece, quando você vai abrindo espaço dentro de você para você tirar de dentro de você os condicionamentos nos quais você se aprisiona, você se liberta. Então, se o autoconhecimento te liberta, então você se sente mais feliz. Quanto mais livre você se sentir para você expressar quem você é, mais você é feliz. Ou seja, liberdade e felicidade estão absolutamente atrelados. Então, a Luana está perguntando aqui, como realmente colocar em prática o chamado dessa deusa? Porque eu me sinto na gaiola com a porta aberta, mas não saio. Eu vou falar sobre isso já já, tá? E é isso, gente, a gente poder se dar de volta de presente. Não tem nenhum presente mais importante do que esse nas nossas vidas. Não há presente externo no mundo que seja mais valioso, e não no sentido financeiro, mas no sentido emocional, psíquico, simbólico, espiritual, do que você se dar de volta de presente para você. Uma boa maneira de você se lembrar de se conectar com a sua deusa interior e também de se lembrar da sua essência é conectar um pouco como você era quando você era criança. Que energia você trazia? Quais eram as características que você tinha e que traziam para você um lugar muito verdadeiro, muito genuíno. É muito bom, gente, assim, não se sintam, assim, peço que a gente seja muito amorosa. A gente tá numa lua cheia em peixe que fala muito de você ter compaixão com as suas próprias amarras e com as suas próprias dores, né? Então, sejamos amorosas conosco, vamos ser compassivas com aquilo que a gente carrega, inclusive as nossas dores, os nossos padrões. O fato de você está reconhecendo que você está numa gaiola aberta e não consegue sair, esse já é o primeiro passo, tá? Esse já é o primeiro passo da sua consciência e da sua libertação. Porque para você se libertar, você tem que se libertar de algo. E para isso, você precisa saber a que você está presa. Para você se libertar, você tem que se libertar de algo. E para isso, você tem que se conectar àquilo que você está presa. Então, se você não conhece as suas prisões, como você vai saber como se libertar? Conte pra mim, né? Então, deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Ok, eu tava falando de desejo, né? E a gente precisa ouvir e escutar quais são os nossos desejos mais profundos e essenciais. Isso é uma forma da gente começar a se conectar com a nossa deusa, tá? Com a nossa deusa interior. Ou seja, quais são os seus desejos mais profundos e essenciais que talvez você esteja recalcando. O que é recalcando? É colocando para debaixo do tapete, é apertando para baixo, sabe? Eu tava outro dia falando com uma cliente que tá com uma vida sexual muito delicada, numa crise no casamento, e ela sempre foi uma mulher com a sexualidade muito vibrante, muito forte, uma mulher que já experimentou de tudo, muito aberta, muito viva, uma mulher assim muito muito bonita, com muita expressão, muito inteligente, muito viva. E se sentindo absolutamente apática. E a minha pergunta para ela foi justamente essa: aonde é que tá você? Aonde é que tá você? Porque se a sua relação não tá talvez sendo tão satisfatória quanto já foi, se você tá passando uma crise, se tem alguma coisa difícil acontecendo na sua vida, por que você precisa ficar dependente do seu marido para você estar em contato com os seus desejos e se ofertar aquilo que você deseja? É muito engraçado, né? A live sobre Deus interior já tá virando uma live sobre sexualidade, que virá. Fiquem tranquilas, estaremos aí nesse assunto que já está chegando pelo visto, né? O canal aqui tá aberto, muitas vezes ele abre para um monte de coisa, mas vamos voltar. Então, assim, é muito... Gente, assim, o primeiro passo para você se conectar com a sua deusa interior é você saber quais são os seus desejos e aquilo que é essencial para você, aquilo que você sente que te liberta, aquilo que traz
pra você vida, que você tem vontade de falar, que você tem vontade de fazer, que você tem vontade de lutar por algo que você acredita, que faz você correr atrás dos seus sonhos, que te coloca em contato com um aspecto seu que não vê limites. Eu não sei se você já viveu isso, assim, de você colocar uma coisa na cabeça e aquilo ser tão forte pra você que você precisa ir atrás daquilo. Se você nunca viveu, provavelmente você arrefeceu ao desejo, né? Você não topou bancar o desejo, mas você sentiu. E também pode acontecer que você esteja bastante desconectado, inclusive, do sentir. Então já não tem mais desejo. Não é nem desejo sexual que eu tô falando. Não tem mais desejo, não tem sonho, não tem nada. E eu sinto, de verdade, que eu acho que é uma das maiores tristezas que alguém pode viver. É uma vida sem nenhum tipo de desejo que te faça acordar, que te faça levantar da cama, que seja um desejo de passear no parque, um desejo de tomar um banho de mar, um desejo, um anseio de servir ao mundo, de ser alguém melhor. Algo você precisa desejar. Algo precisa estar aí no seu caldeirão fervendo, sabe? Então, para que você possa se livrar desses bloqueios, a primeira coisa é autoconhecimento, gente. Então, assim, é terapia, é assistir live, é ler livro, é fazer curso, é fazer círculo, é fazer retiro, é prestar atenção aos seus sonhos, que também são muito reveladores e que talvez você precise aí de um acompanhamento terapêutico para você ter um apoio nesse auxílio, né? Apoio no auxílio é redundante, mas um apoio nesse auxílio a interpretar, a ler os seus sonhos. E uma coisa que é muito boa também é você manter um diário, tanto um diário de sonhos quanto um diário da sua vida, né? Um diário daquilo que tá vivo em você, né? E eu sinto que você entender melhor o que aconteceu na sua vida, que momentos foram mais marcantes na sua vida, o que ao longo da sua vida, com quais arquétipos você mais se identificou. Então, poxa, eu, por exemplo, tá? Eu, Bebel, falando especificamente de algo pessoal. Quando eu era mais nova, eu tinha uma identificação muito grande com a Artemis, que é uma deusa caçadora, invulnerável, super conectada à natureza, aos animais, e tinha completamente, assim, uma força e uma autonomia e uma independência, e que ainda é muito viva em mim, mas que à medida em que eu fui me tornando adulta, outros arquétipos foram chegando. Eu vou fazer uma live também específica sobre as deusas, falando mais sobre as deusas, uma a uma, pelo menos algumas, tá? Mas assim, é importante que você possa perceber o que vem te acompanhando e o que vem te impedindo de ser você. Ou seja, será que é algo do seu passado? Será que é algo que você ouviu? Será que é algo que você viveu? Algum abuso que você sofreu? Alguma mágoa? A perda de alguém que mudou? Gente, às vezes acontece que tem momentos pontuais na nossa vida que nos alteram para sempre, que nos afetam para sempre. Se a gente não tiver a consciência de que a gente está sendo afetado, de que a gente foi afetado, a gente passa daquele ponto em diante numa inconsciência sem saber de onde é que surgiu aquilo. Então, por exemplo, eu já, enfim, atendi pessoas que mudaram muito o jeito com a chegada de um irmão ou com a perda de alguém especial, que mudaram a personalidade, entende? Então, é muito importante você se conhecer justamente para você perceber onde é que começou a desconexão com a sua divindade interior. E a Natasha está aqui dizendo, estudar a espiritualidade. Toda vez que priorizei outras coisas, fui profundamente infeliz. É maravilhoso essa colocação, porque para mim, uma vida com significado é uma vida com autoconhecimento e com conexão com a espiritualidade, que passa por conexão com a natureza, que passa pelos afetos, né? Que passa pela liberdade. Mas assim, esse lugar onde você pode investigar o que faz sentido para você, né? Então, outras culturas, a gente tem aí, né? O Brasil tem uma força tão grande das deusas, né? A gente tem Iemanjá, que é a rainha do mar, e que muitas pessoas que nem são da Umbanda nem do Candomblé reverenciam.
Temos Oxum, que é, enfim, a Iemanjá sendo a deusa do mar, a grande mãe, né? De todas as cabeças, de todos os orixás. Tem Oxum, que é a deusa das águas doces, das cachoeiras, que rege a fertilidade, o útero das mulheres, enfim, que tem uma coisa de prosperidade, de sedução também. Temos, enfim, tem várias culturas que falam das deusas. Tem a cultura celta, tem a cultura nórdica, tem a cultura iorubá. Ou seja, existem formas que a sociedade criou para que a gente possa se conectar com essa energia divina do feminino. Por isso que hoje eu sinto que a expressão divino feminino, no meu coração, ela faz mais sentido agora. Apesar de que são sinônimos, mas eu sinto que é isso, é divino, não é só sagrado. Sagrado é também, mas é divino, porque é algo que vem da divindade. E o divino precisa, e o feminino precisa ser reverenciado como divino, né? Então, ontem, no luar, né, no ritual que a gente fez, teve um momento em que a gente fez uma grande liberação de dores. E isso é algo muito importante para cada uma de nós fazer nas nossas vidas. Ter momentos ritualísticos em que a gente se conecta com essa deusa dentro de nós, que nos convoca a deixar ir pesos, velhas feridas do passado, que faz com que a gente abra mão daquilo que não nos serve mais, para que a gente possa seguir a vida mais leves e mais autênticas, mais autônomas, sabendo que a deusa que eu sou, a deusa que habita no meu interior, ela não é e nem precisa ser, nem deve ser igual à deusa de mais ninguém. Então é a imagem e semelhança, né? Na alquimia tem um princípio que diz que tanto em cima quanto embaixo, né? Aquilo que está na terra é igual àquilo que está no céu. Então, a gente perceber que essas divindades, né, que foram divididas, né, de todas essas deusas, elas foram trazidas para que a gente possa se inspirar e se conectar com essas energias que habitam dentro de nós. Então, na verdade, não existe fora. Só existe dentro. Só existe a deusa interior. Porque a deusa de fora é uma imagem e semelhança da deusa que a gente carrega dentro de nós. Só que é mais fácil dessa forma, para nossa compreensão, para nossa mente racional, a gente entender, é Atena. É Atena, aqui fora. É Artemis. É Hécate. Então, sim, existem a espiritualidade, ela está sempre nos protegendo, sempre nos amparando, então é fora também, mas se a gente para pensar, aí vai ficando filosófico o negócio. Se a gente para pensar que estamos todos interligados e que somos um, o que é fora é dentro. Então as deusas e as energias que nos regem, que nos guiam, também existem dentro de nós. Ou seja, o universo também existe dentro de nós, dentro do nosso coração. Então, as galáxias e todos os seres que vivem por aí também existem dentro de nós, se a gente pensa que o micro e o macro são feitos da mesma substância. Da mesma substância. Nossas células microscópicas, nós somos um universo, se a gente para pensar nas nossas células e nos seres vivos que vivem dentro de nós. Gente, menina, não é verdade isso? É verdade. Vocês estão percebendo que isso é um canal, né? Eu tô aqui como canal, né? Então tem coisas que vêm e que eu tô descobrindo junto com vocês. Tô falando e tá vindo junto com vocês. Então, gente, é isso, ó. Vou repetir. Para as nossas células e seres que vivem dentro de nós, microscópicos, nós somos o universo. Nós somos o universo dessas células. E dessa forma, também assim somos células desse universo de fora que a gente vê. Isso é muito lindo. Vocês gostaram? Eu gostei, isso é muito lindo, gostei disso. Então, é isso, é uno, né, Ceci? É uno, é o todo. É aí onde a gente entra no somos todos um, né? Somos todas uma também. Então, é muito importante que a gente possa vibrar nessa unidade. Porque se a gente pensa, por exemplo, se somos uma, então
se eu tô, digamos, num momento muito conectado com o meu trabalho, a minha carreira, a minha profissão, e que talvez eu esteja ali com uma deusa Atenas muito perto de mim, para estar una comigo, eu também vou precisar equilibrar os outros arquétipos dentro de mim. Então eu vou acessar essa minha deusa podendo também trabalhar a minha capacidade de me cuidar, o meu ser relacional, a minha parte espiritual, a sábia anciã. Eu às vezes brinco que eu falo que tem uma vovozinha bem velhinha que mora dentro de mim, sabe? Que ela tem 150 anos, ela fala assim baixinho e ela fala umas coisas muito sábias, ela já viveu muito. E ao mesmo tempo tem uma menina super jovem, uma garota moleca que é uma criança feliz, que adora dançar e fazer palhaçada. Então, assim, o mais importante é a gente lembrar que a gente é sagrada, que a gente é divina. E que a gente é divina porque nós somos seres espirituais. A gente não é só ser humano, né? Então a gente está aqui na Terra para aprender e para evoluir. E a partir dessa conexão com o nosso feminino profundo, essencial, selvagem, intuitivo, divino, a gente se torna mais livre para a gente poder seguir aquilo que a gente veio pra cá pra ser. Gente, sabe por quê? Isso é algo que eu vou falar muito no luar, no próximo círculo da lua nova. Quem quiser se inscrever já tá lá no link da minha bio, tá? Não vou falar mais não, vai ser dia 18 de setembro. Que vai ser um círculo, né, de ativação da magia. Então, quando a gente pode perceber o que nos limita, a gente começa um caminho de libertação para que a gente possa cumprir aquilo que a nossa alma veio fazer aqui. Então imagina, se você, digamos, né, sua alma vem e nessa vida ela veio para, para trabalhar na Terra, para ser alguém que defende a Terra de alguma forma, tá? E aí você é uma pessoa que você tá tão aprisionada que você adora a Terra, mas você vive numa cidade grande e não se lembra a última vez que você esteve em contato com a natureza. Aonde você sente que a sua alma tá realizada nesse lugar? E provavelmente, isso é algo que eu falei ontem no círculo também, não adianta você mentir pra você, porque a sua alma sempre sabe. Então você pode achar que você tá se enganando, que você tá enganando, que ninguém tá vendo. Ok, ninguém do lado de fora tá vendo. Mas dentro de você, você sabe a verdade. Então lá no fundo, você sabe o que não tá bom. Você pode até não saber assim, poxa, Bel, eu até sei o que não tá bom, mas eu não sei exatamente pra onde ir. Ótimo. Peça ajuda. Vá fazer cursos, vá investigar, vem participar do círculo, vem assistir live, vem, né? Então, assim, você já sabe, o caminho da sabedoria é unir conhecimento com experiência. Então, se você precisa de mais experiência e de mais conhecimento, você já sabe, com a sua bela sabedoria, que tá faltando algo. Mas você já sabe, puxa, tô me sentindo desconectada, tô sentindo que... Ai, não sei, tem um anseio. E aí, uma coisa muito boa é você pensar nos momentos em que você se sentiu mais feliz. Nos momentos em que você se sentiu vivendo as coisas mais naturais e mais simples e que fizeram você se sentir mais completa. Que momentos foram esses? Onde é que você estava? Com quem você estava? O que você estava fazendo? E aí você começa a perceber que você é muito mais do que você imagina, que você se lembra, ou mesmo que você coloca em prática na sua vida, né? Então, é importante você reconectar esses momentos, esse lugar de estar em contato com você, com a tua essência, com o que é essencial para você. Ana Pinto Ribeiro, minha amada amiga, tá aqui, uma mulher muito conectada e cada vez mais se conectando com a sua essência e se libertando de muita coisa. Minha grande amiga, maravilhosa. Então, a gente precisa realmente
começar a perceber em quais momentos a gente se sente mais a gente e com quais pessoas. Eu tava outro dia, inclusive, falando sobre isso com a Ana, né? Gente, a Bru Bob tá aqui. Minhas amigas estão aqui maravilhosas, sua bruxa chegando, amo! Então, a gente estava falando, eu e a Ana, a gente estava falando justamente sobre isso, sobre quem são as pessoas que quando a gente tá em volta, a gente pode se sentir a gente. Porque tem pessoas, gente, que querem nos limitar. Tem pessoas que não dão conta da nossa luz, tem pessoas que não dão conta das nossas transformações. E se você tem amigas, sei lá, que estão na sua vida há muito tempo e em algum momento você sente que você não cabe mais ali porque você evoluiu e elas ficaram, e além delas terem ficado, elas fazem, sei lá, bullying em você, dizendo que você ficou maluca porque você tá muito hippie ou porque você tá qualquer coisa do gênero, amor, é hora de mudar de tribo. Muda de amigo, muda de gente, muda. A vida é mudança. A gente não tem que ter medo da mudança. A gente tem que acolher, abraçar e falar, beleza, meu corpo tá mudando todo dia, toda semana, todo ano. Então, vambora. Ai, Bel, mas não para de mudar? Não para nunca. No dia que parar, você tá morta. Então, agradeça a mudança. Sabe aquela coisa de você falar assim, você chega num lugar, é muito lindo isso. Eu acho que eu falei com a Ana, enfim, falei com a Luana, minha prima, sei lá. Que assim, você chega num lugar, né, que você sonhou. Imagina, você chegou lá, você idealizou esse lugar, e aí você chega nesse lugar. No momento em que você chega, tem um pouco de tempo ali que você, né, se conecta, que fica bom, que você agradece, que você celebra, e essa realização não demora muito que esse bichinho ser humano já começa assim. Acho que... eu acho que eu quero mais alguma coisa. Acho que tem alguma coisa mudando aqui. Aí uma parte fala, pelo amor da santa, você acabou de chegar aqui, um sonho conquistado, ótimo, mas eu já celebrei, cheguei aqui, sei que sou capaz, que bom, que delícia, viva! E aí? Pra onde é que eu vou? Pra onde é que eu sigo evoluindo? Gente, é da natureza da nossa célula. A célula, ela foi feita para expandir, assim como nós, assim como o nosso corpo espiritual. Se a gente, pelo amor da santa, Bru, se a gente não evolui, não expande, a nossa vida se torna uma chatice sem fim e ela, na verdade, deixa de ser vida, né? Ela, na verdade, tá querendo enfim, chegar num lugar ali de hibernação, de morte em vida, né? Então, sim, a Ana tá falando, a gente quer se conectar com quem tá querendo evoluir também. É exatamente isso, gente. Se a gente fala, né, lei da atração, se a gente atrai aquilo que a gente vibra, que a gente emana, né, eu falo sobre isso e vou falar mais sobre isso também, sobre frequência, a gente fala muito sobre isso na Irmandade, no Refúgio Ancestral, sobre o quanto é importante a gente manter a nossa vibração elevada, até para que a gente possa atrair pessoas que estão vibrando na nossa frequência. Né? Então, a Fernanda tá aqui dizendo, eu sempre digo que tudo acontece a nível celular. É exatamente isso. A Bru tá falando, a vida acontece no movimento de expansão e contração, poder ir e vir na nossa forma. Coisa mais linda! Pura sabedoria isso. Poder ir e vir na nossa forma. Então é isso. A gente expande, aí a gente contrai. Até a natureza nos mostra isso, né? Então não é só expandir. A gente também contrai. A questão é que mesmo quando a gente contrai, na hora que a gente expande, a gente já não tá mais no mesmo lugar, né? Então a gente sabe que a nossa natureza, a gente vai expandindo, a gente vai evoluindo. Mesmo quando a gente contrai, a gente já tá em outro lugar. Porque se você contrai a partir de um lugar que você expandiu, você já alcançou um novo lugar, inclusive na nossa consciência, né? Então tem lugares que eu costumo brincar na terapia, né? Que as minhas clientes sabem que o negócio pega às vezes, que elas falam, ai, que ficha que caiu, que coisa impressionante. E aí você fala, o que eu faço com isso? Por enquanto, só veja. Só veja. Veja o que está acontecendo, veja o que tá bom, veja o que não tá bom, sente o que tá em desarmonia, o que tá em harmonia, e a partir desse lugar, uma vez que você viu, você não consegue mais desver. Essa é a beleza da consciência.
Você acessou ali, você abriu aquela porta, você pode ter fingido pra você que você não viu, mas uma parte sua viu e você sabe que aquilo ali te mudou já. Você já viu, você já abriu a porta. Ai, aquela lembrança. Ah, aquela pessoa. Ai, aquele trauma. Ai, nossa, essa busca. Nossa, esse assunto das deusas, vi. Agora eu quero mais, eu quero investigar. Então, esse é um momento em que muda, vira chave para você. E isso que é muito lindo. Se você tá consciente, a vida se torna esse espaço de experimentação em que você tá constantemente checando o que tá bom, o que não tá, o que eu tô vendo, o que é projeção e onde é que eu me conecto com a minha deusa. Ou seja, você começa a ser cada vez mais alguém que se sente confortável na própria pele. E que não tô falando que não tenha desconfortos na vida, porque toda vida adulta tem desconfortos, tá? Não tô falando de vida de conto de fadas e de Disney, tá? Eu tô dizendo que tem um conforto, que às vezes tem desconfortos naturais, todo trabalho, toda vida, relacionamentos trazem, mas é um desconforto diferente. É um desconforto em que você tá sabendo onde é que você tá pisando, quem você é. Agora, um desconforto de você sentir, cara, eu não pertenço mais aqui. Esse lugar aqui, essas pessoas, eu já não sei mais quem eu sou. É porque, na verdade, antes de você saber quem você é, você precisa começar a entrar em contato com quem você não é. Com aquilo que você não é. Esse é um bom caminho para você começar, como tudo é oposto, né? Então você tá olhando, você olha assim, poxa, eu não sou isso aqui, eu não desejo isso. Então vamos olhar para o positivo. O que eu quero, então? O que eu desejo? Eu não aguento mais morar na cidade. Beleza, você tá vibrando no não, você tá vibrando na consciência do que você não quer. Vamos dar um passo? E aí? O que você quer, então? Se não é ficar na cidade, qual seria a outra opção aqui? Né? Qual seria esse lugar aqui? E o desconforto, ele pode ser uma grande ferramenta, ele é uma grande chave para mostrar para você que tem algo desalinhado. Então, se a gente não sentir esse desconforto, é aquela história, não sei se vocês conhecem, aquela história do sapo, que quando você coloca um sapo dentro de uma água morna, ele morre cozido. Mas se você bota ele numa água quente, fervendo, você joga ele lá dentro, um horror esse experimento, né? Ninguém vai fazer isso, obviamente, mas assim, é só pra ver a imagem. Você joga ele lá dentro, ele pula. Ou seja, um grande nível de desconforto pode tirar você de um lugar de inércia há muito construído. Um lugar que tenha feito você se desconectar completamente de quem você é, do que você quer, dos seus desejos e começar, gente, tem aquele filme, lembra daquele filme, como é que é o nome? Noiva em Fuga, da Julia Roberts? Então, eu não vou dar spoiler, mas uma parte, dane-se. Depois vejam, que vale. Ela estava constantemente achando que lá tinha um gosto lá, que eu não vou dizer qual, tá? Que ela tinha um gosto que ela não sabia qual era. Então, cada homem com que ela se relacionava, ela achava que o que ela gostava era o mesmo do dele. Ele escolhia, ela ia lá e escolhia igual. Ela falava, esse aqui é o meu coisa predileto. Num determinado momento, ela descobre por si própria que aqueles vários outros tipos de coisas, ela não gostava. Ela falou assim, eu gosto aqui desse. É desse aqui que eu gosto. Esse que é o meu predileto. E aí, quando você se abre pra defender aquilo que você acredita e que você gosta, isso, óbvio, nunca desrespeitando o que o outro gosta, o que o outro prefere, porque somos seres livres, né? Então, para você lidar com a sua liberdade, você precisa estar disposta a respeitar e a lidar bem com a liberdade alheia, né? Porque aí é outra live, aí é outro assunto, né? Então, você respeita, tá ótimo. Você pode gostar de X, Y, Z. Eu gosto de A. Beleza? Mas a gente também tem um gosto em comum. Ótimo. Eu discordo disso. Beleza? Tranquilo. Eu não vou mudar minha opinião porque você não concorda comigo. Respeito a sua visão. Acho bom, acho um ponto até importante você me trazer algo que eu não concorde, porque isso também me faz crescer. Porque esse teu olhar aí eu não tenho. Então, poxa, talvez aí eu possa até angariar uma expansão. Pode ser que eu nem concorde, mas só o fato de você me mostrar uma outra visão já me ajuda a expandir. Entende? Então, para fechar, já estamos fechando, a gente precisa
se lembrar de momentos especiais e simples que trazem força e sensação de liberdade e de vitalidade dentro de nós, que trazem força para nossa vida, que trazem sensação de que a gente tá fazendo algo certo por aqui, sabe? Então, a nossa deusa agradece. E se você estiver precisando de um apoio, vá estudar, vá pesquisar as deusas. Tem um livro maravilhoso chamado A Deusa Interior, inclusive, que é uma bíblia do feminino também, em que você pode mergulhar e falar, poxa, olha, eu tô lendo aqui, eu tô mais conectada com essa deusa. Poxa, esse arquétipo aqui, ele é importante para mim. E aí, um dia após o outro, a gente vai evoluindo e vai experimentando. Porque a gente veio pra cá, gente, pra experimentar. A minha terapeuta fala uma coisa que eu acho muito linda. Ela fala, a gente já é ser espiritual, a gente veio pra cá pra aprender a ser humano. E o que é ser humano? É errar, é sentir, é ter prazer, é ter desprazer, é sentir conforto, sentir desconforto, é amar, é sentir raiva, é sentir um monte de coisa. Então vamos tirar esse peso de ai, nossa, eu não poderia estar me sentindo assim. Não poderia o quê, meu amor? Você é livre, vai sentir o que você quiser. Agora, se não tá gostoso, Bel, não quero mais sentir isso, tá difícil pra mim, vá fazer terapia, vá se investigar. Vem pro luar da lua nova, vem ficar mais perto de mim, vai lá pro meu canal do Telegram, vai lá ouvir todos os meus áudios, acompanhar tudo que eu posto, assina minha newsletter, tá tudo no link na minha bio aqui no Instagram. Você chega lá no link, vai entrar no meu canal do Telegram, assina minha lista de e-mails, se inscreve no Círculo da Lua Nova e fica mais perto. Fica mais perto. Eu tô aqui compartilhando. Quem quiser chegar, eu vou ficar muito feliz e estarei aqui nesse canal que vocês viram, né? Que até eu mesma me surpreendo com o canal, com as coisas que aparecem. Então, amadas, é isso. Toda quinta-feira, 1h, horário do Brasil, 5h, horário de Portugal, tem live na Essência, ok? Quinta-feira que vem estaremos aí falando sobre algo maravilhoso que eu ainda não faço ideia do que será, porque a minha intuição ainda não me avisou. Então eu tô aqui vivendo um dia após o outro, tá? Obrigada por vocês, pela oportunidade de compartilhar, obrigada pela presença. E depois, compartilhem essa live com pessoas que vocês sentem que vão ser beneficiadas. E aí, quem for também pesquisando, Bel, a minha deusa gosta disso, a minha deusa interior gosta disso. Eu me sinto viva, eu me sinto divina assim. E olha, que a gente possa sempre lembrar que somos divinas. Tá? Que nada, nem ninguém, jamais nos faça duvidar disso. Nos coloque num lugar em que a gente é menor do que a gente é. E que a gente nunca aceite ficar habitando gavetinhas, quando na verdade a gente pode andar livre e desimpedida por aí para realizar os nossos sonhos e fazer o que a gente bem quiser da nossa vida. Tá bom? Somos deusas! Beijo, deusas! Ó, A Deusa Interior é um livro maravilhoso para vocês lerem. E tem um outro livro, que foi o primeiro livro que eu li sobre esse tema, é As Deusas e a Mulher, tá? Pesquisem, deem um Google, depois eu vou também compartilhar isso nos meus stories. Um beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau! Beijo!